Mais uma rodada do Brasileirão finalizada e o São Paulo consegue aí abrir 7 pontos do segundo colocado. Será que o Tricolor consegue manter aí esse foco no objetivo até o final do campeonato? Vamos dar uma analisada aqui nos próximos jogos do Tricolor e quando o São Paulo pode atingir uma pontuação de campeão. Fica ligado no vídeo que a gente vai dar aquela analisada até o final. Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. Queria agradecer demais aí aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Aos velhos, muito obrigado sempre aí por acompanhar os vídeos aqui do canal. E se você não é inscrito ainda, aproveita. Se inscreve aí no canal, ative o sino para receber todas as notificações. Lembrando que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal a partir das 6 horas da tarde. Pode entrar aqui no canal para ver, certeza que vai ter um vídeo. Nem precisa esperar a notificação. Pode entrar que vai ter um vídeo aqui no canal que você ainda não viu, beleza? E já peço também aquele like no início do vídeo para dar aquela fortalecida. E eu já quero deixar aqui uma pergunta para vocês irem pensando aí, enquanto eu vou passando para você os jogos aí do São Paulo, para saber aí quando o São Paulo pode atingir essa pontuação aí para bater campeão. Segundo os matemáticos aí a gente sabe, são 6 vitórias aí no mínimo para o São Paulo atingir uma pontuação de campeão. Quero saber aí a sua opinião de quando o São Paulo vai conseguir atingir essa pontuação, quando vai ser a 6ª vitória do Tricolor aí, contando a partir de agora. São 6 vitórias aí para garantir esse título do Campeonato Brasileiro. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, então vamos lá. Vou fazer uma breve introdução aqui, depois a gente já vai cair com tudo para cima aí dos jogos do São Paulo e também do Flamengo e do Atlético Mineiro, que para mim aí, na minha opinião, são os 2 únicos times aí que estão brigando com o São Paulo aí e que podem tirar o título do São Paulo aí no decorrer do campeonato. Lógico, se o São Paulo tiver um desastre aí, começar a perder jogo atrás de jogo, e Flamengo e Atlético Mineiro ganharem os seus jogos, é lógico, vai ficar bem complicado para o Tricolor, mas vamos ver, daqui a pouquinho, jogo a jogo, a gente vai analisar. E com a vitória do São Paulo diante do Fluminense aí na 27ª rodada do Brasileirão, o Tricolor abriu 7 pontos aí de Atlético Mineiro e Flamengo. Como eu disse aí, os 2 únicos times que, na minha opinião, aí brigam com o São Paulo pelo título desse campeonato. E também, como eu falei, só um desastre, só alguma coisa que, olha, não consigo nem imaginar, pode tirar esse título do São Paulo aí, caso perca aí vários jogos seguidos e perca a mão aí do Campeonato Brasileiro. Lembrando que quarta-feira, jogo decisivo e segundo jogo da semifinal aí da Copa do Brasil. Lembrando que o São Paulo precisa vencer aí, no mínimo aí com 2 gols de diferença para poder passar para a final tão sonhada aí da Copa do Brasil, sem depender de pênalti. Mas é importante, é bom o time do São Paulo treinar uns pênaltis aí até quarta-feira. E não é só os 5 escolhidos não, pode treinar o elenco inteiro, hein? A gente teve o exemplo aí no jogo contra o Fortaleza aí, um 10-9, onde praticamente todo mundo bateu pênalti. Então, todo mundo tem que estar muito bem treinado aí, caso precise disputar essa vaga na final aí com o Grêmio nos pênaltis na Copa do Brasil. Mas esse vídeo aqui, foco no Brasileirão, que eu acho, tirando lógico esse jogo do Grêmio aí, é um torneio que o São Paulo tem mais chances de ser campeão. Quarta-feira é tudo ou nada. O time pode entrar mal e acabar sendo desclassificado, ou como pode entrar super bem aí e desclassificar o Grêmio e aí sim partir para a final da Copa do Brasil. Mas isso é assunto para outro dia, é assunto para amanhã, que já vai ter vídeo aí
de pré-jogo São Paulo e Grêmio pela Copa do Brasil. Nesse vídeo aqui, foco total no Campeonato Brasileiro. Bom, deixa eu pegar a listinha aqui então dos jogos do São Paulo. Já falei aqui que o São Paulo pega quarta-feira o Grêmio. O São Paulo vai ter 11 decisões agora, né? A partir desse jogo do Fluminense, 11 rodadas, 11 finais aí do Campeonato Brasileiro. E segundo os matemáticos aí, 6 vitórias bastam para o São Paulo alcançar uma pontuação de título. 6 vitórias seriam 18 pontos, somando com os 56 aí que o São Paulo já tem, seriam aí 74 pontos. Seria aí 6 vitórias e 1 empate, batendo aí 75 pontos, aí uma pontuação mínima para o tricolor ser campeão. Bom, bora lá então falar dos jogos, né? O São Paulo, próximo jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, dia 6 de janeiro. Então o São Paulo joga agora quarta-feira pela Copa do Brasil. No final de semana não vai ter futebol aí do Campeonato Brasileiro, nem nada, né? Fim de ano, virada de ano, vai ter uma folga para os jogadores. Aí na quarta-feira já começa tudo de novo com esse jogo aí contra o Bragantino fora de casa. Agora sim, vamos lá, começando os palpites. Deixa aí nos comentários. E aí, ganha do Bragantino fora de casa pra gente já contar como uma vitória aí esse jogo? Na minha opinião, o São Paulo sim tem todas as condições de ganhar do Bragantino fora de casa. Foi um jogo bem ruim quando o São Paulo encarou o Bragantino pelo Campeonato Paulista. Acabamos perdendo o jogo no Morumbi, mas agora o São Paulo vem numa outra pegada. Eu acho sim que o tricolor tem todas as condições de vencer o Bragantino fora de casa. Nessa rodada, o Flamengo encara o Fluminense, aí um clássico carioca, onde tudo pode acontecer, mas uma certa vantagem para o Flamengo aí em cima do Fluminense, na minha opinião. E o Atlético Mineiro pega o Santos. Aí é um jogo bem complicado para o Atlético Mineiro, que pode sim perder ponto. O Flamengo também pode perder ponto contra o Fluminense, mas não acho muito provável. Já o Atlético pode sim perder ponto contra o Santos. E o tricolor, se tudo der certo aí, vence o Bragantino fora de casa no dia 6 de janeiro. O outro jogo do São Paulo, dia 10 de janeiro, aí sim, um clássico contra o Santos em casa no Morumbi. Um detalhe desse jogo aí é que o São Paulo vai pegar o Santos no meio da decisão da semifinal aí do Santos na Libertadores. É o final de semana que pega o Santos. Numa quarta anterior, o Santos joga o primeiro jogo da semifinal da Libertadores e na outra quarta o segundo jogo. Esse jogo do São Paulo cai no final de semana entre esses dois jogos, então bem provável que o Santos deva poupar alguns jogadores, lógico, dando preferência total aí a Libertadores, brigando por uma vaga na final do torneio aí continental. Se fosse o São Paulo, se fosse eu, também daria total atenção a esse jogo da Libertadores. Eu acho que com certeza o Santos vai fazer isso. Com isso, uma probabilidade do São Paulo encarar um time do Santos no Morumbi reserva, então uma probabilidade aí seria bem bacana e bem grande do São Paulo vencer esse jogo. A gente sabe que o time do Santos está muito bem treinado aí pelo Cuca, uma molecada está jogando bola, está querendo mostrar serviço, tanto o time titular como os reservas estão dando trabalho aí no Campeonato Brasileiro. Então, vai ser um jogo difícil? Vai ser um jogo difícil, mas aposto todas as minhas fichas no tricolor para vencer o Santos nesse jogo. Nessa rodada aí, o Flamengo recebe o Ceará, aí provavelmente uma vitória do Flamengo, e o Atlético Mineiro visita o Bragantino, que também aí deve conseguir a vitória em cima do time lá de Bragança. Próximo jogo do São Paulo, dia 17 de janeiro, contra o Paranauê, fora de casa. Lá na Arena da Baixada, onde a gente nunca tinha ganhado, mas já quebramos esse tabu e já ganhamos mais uns 2 jogos em cima aí desse rival aí eterno da Libertadores de 2005. Para mim, o Paranauê sim é um rival do São Paulo. Olha,
peguei uma raiva desses caras aí, porque olha, não dava para aguentar mais o chororô que rola até hoje, né? Esse jogo aí, pelo que está acontecendo no campeonato aí, o Atlético Paranaense vem oscilando bastante. E se o São Paulo conseguir vir aí de uma pegada aí, de uma vitória do Bragantino, uma vitória em cima do Santos, é bem capaz sim que consiga uma vitória em cima do Paranauê fora de casa. Mas também um empate não seria de tão ruim assim. Mas eu ainda torço por uma vitória tricolor lá na Arena da Baixada contra o Paranauê. Já seriam aí 3 vitórias, colocando Bragantino, Santos e Paranauê, faltando 3 apenas para alcançarmos a pontuação. Nessa rodada, o Flamengo visita o Goiás, também aí deve ser mais uma vitória do Flamengo, e o Atlético Mineiro recebe o Atlético Goianiense, que também tá bem explícito aí que seria aí mais uma vitória do Atlético Mineiro. Então tá vindo na pegada aí por enquanto, todo mundo vencendo os seus jogos aqui, pelo menos nas previsões que a gente tá fazendo aqui, né? Nada certo, hein? Não tô cravando e nem nada. Próximo jogo do São Paulo no dia 20 de janeiro contra o Internacional em casa, no Morumbi. É um jogo bem difícil, o Inter aí só tá disputando o Campeonato Brasileiro. Não acho que briga ainda pelo título, mas pode complicar sim a vida do São Paulo. Eu coloco até esse jogo aí, pode ser um empate, não seria um resultado ruim mesmo jogando em casa, mas a vitória seria importantíssima para vencer, lógico, um outro gigante aí do futebol brasileiro, um clássico nacional contra o Inter de Porto Alegre. Nessa rodada, olha só essa rodada, hein? Nessa rodada que o São Paulo recebe o Inter no Morumbi, o Flamengo recebe o Palmeiras lá no Maracanã e o Atlético Mineiro visita o Grêmio. Então é uma rodada aí onde São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro vão encarar adversários dificílimos. São Paulo pega o Inter em casa, o Flamengo pega o Palmeiras em casa e o Atlético Mineiro vai até Porto Alegre e enfrentar o Grêmio. Olha, o Flamengo podia dar uma tropeçada pro Palmeiras aí nesse jogo e o Grêmio também poderia sim complicar a vida do Atlético Mineiro. E se o São Paulo ganhar esse jogo contra o Inter, meu amigo, vai abrir cada vez mais pontos. Essa é a rodada aqui que eu acho que Flamengo e Atlético Mineiro podem perder pontos. São Paulo também pode, mas se ganhar, olha, vai conseguir abrir aí mais uma boa vantagem aí, uma gordurinha para deixar para o final do campeonato. Depois do Inter, no dia 24 de janeiro, encara o Coritiba no Morumbi. Esse jogo aí, se perder ponto pro Coritiba no Morumbi, olha, pode parar, hein? O time tem que estar muito mal para perder ponto pro Coritiba, que se não me engano, na atual tabela aí, na 27ª rodada, é o último colocado aí do Campeonato Brasileiro, ou é o Coritiba ou é o Goiás. Vai estar tudo naquele bolo lá embaixo, lá, brigando na zona de rebaixamento. É obrigação vencer o Coritiba no Morumbi. E nessa rodada, o Flamengo visita o Atlético Paranauê lá na Arena da Baixada. Eu acho que aí o Atlético Paranauê pode dar uma complicada para o Flamengo. E o Atlético Mineiro visita o Vasco lá em São Januário. Lá em São Januário a gente sabe que é sempre bem complicado qualquer time enfrentar o Vasco por lá. Então o Atlético pode sim perder pontos nessa rodada aí. São Paulo não pode, porque encara o Coritiba. Já Flamengo e Atlético pode sim dar uma tropeçada nessa rodada e o São Paulo aumentar aí a vantagem nessa rodada do dia 24 de janeiro. Depois, no dia 31 de janeiro, vamos até Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense. Isso mesmo, fora de casa o São Paulo encara o Goianiense. É um jogo difícil, um jogo complicado, mas um jogo que sim, dá para trazer a vitória para o Morumbi, os 3 pontos contra o Atlético Goianiense, que está ali brigando no meio da tabela ali, mas é um time sempre complicado de se enfrentar lá em Goiânia. Mas bota uma fé, acho que o São Paulo dá sim para ganhar do Goianiense fora de casa.
Já nessa rodada, o Flamengo visita o Sport, vai até a Ilha do Retiro, Sport que está bem ruim das pernas, aí eu acho que dificilmente o Flamengo perca ponto para o Sport, mesmo jogando fora de casa. E o Atlético Mineiro recebe o Fortaleza. Também acho que o Atlético Mineiro não perca ponto aí pro Fortaleza, deve vencer tanto o Atlético como o Flamengo, como eu acho também que o São Paulo deva vencer o Atlético Goianiense. Bom, esse daqui, vencendo esses jogos aqui, já foram quantos? 1, 2, 3, 4, seriam contra o Goianiense, a quinta vitória do São Paulo aí, eu tirei fora, eu coloquei um empatezinho contra o Inter, para deixar as coisas um pouquinho mais equilibradas, já que vai ser um jogo bem difícil, seria a quinta vitória aí contra o Goianiense. Depois, dia 7 de fevereiro, Palmeiras, no Morumbi. Um jogo complicado, um clássico, a gente sabe que é bem difícil encarar o Palmeiras. Esse ano conseguimos quebrar o tabu lá no Allianz Parque, vencendo o Palmeiras lá pela primeira vez. E no Morumbi vai ser um jogo difícil. A gente sempre fala que no Morumbi é obrigação vencer, mas seria ótimo vencer nos dois turnos do Palmeiras aí, um rival paulista no Campeonato Brasileiro. Nessa mesma rodada, o Flamengo recebe o Vasco, deve jogar aí no Maracanã, e o Atlético Mineiro visita o Curitiba. O Atlético deve ganhar, e sempre Flamengo e Vasco sempre fazem um bom jogo, então é um jogo aí que o Flamengo sim pode perder algum ponto. Já o Atlético, que pega o Curitiba, acho bem difícil aí perder algum ponto, deve vencer o Curitiba. Contra o Palmeiras eu vou colocar aí um empate, seria muito bom vencer, mas não vou contar como vitória, aí vou colocar como um empate esse jogo contra o Palmeiras. Aí no dia 13 de fevereiro, o Ceará, mais uma vez em casa, no Morumbi. Aí sim, esse jogo seria o jogo da sexta vitória tricolor, colocando aí um empate com o Palmeiras e um empate com o Internacional, chegaríamos aí a 76 pontos, atingindo a pontuação de campeão já antecipado, um jogo aí contra o Ceará com 3 rodadas de antecedência, já que com a análise aqui a gente viu aí que o Flamengo e Atlético Mineiro tropeçariam aí em 2 rodadas, como o São Paulo também contra Palmeiras e Inter. Então, nesse jogo do Ceará, seria o jogo para alcançar aí a sexta vitória, e com os 2 empates contra Inter e Palmeiras, ficaria aí com 76 pontos o nosso tricolor. Vamos ver se contra o Ceará vai ser a sexta vitória mesmo, né? Pode ser antes ou pode ser depois. Nessa rodada aí o Flamengo visita o Bragantino, deve ganhar do Bragantino, e o Atlético Mineiro visita o Fluminense. Aí é um jogo mais complicado, o Atlético pode sim perder pontos nesse jogo. Depois, no dia 17 de fevereiro, Grêmio, fora de casa. É um jogo bem complicado aí, vou colocar aí como um empate, o São Paulo dando uma tropeçada. Nessa rodada, o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã, jogo difícil, complicado. Eu acho que também o Flamengo deve dar uma tropeçada e perder ponto contra o Corinthians. E o Atlético Mineiro recebe o Bahia. Aí o Atlético deve passar sim do Bahia, que não vem muito bem. Depois, Botafogo, dia 21 de fevereiro, fora de casa com o Botafogo, mas do jeito que tá, olha, fica meio que quase que impossível o São Paulo perder pro Botafogo, hein? Qualquer dúvida, se tiver complicado, bota o Profeta em campo, que olha, ele pode sim aí definir esse jogo pra gente. Então pode botar mais uma vitória do São Paulo aí contra o Botafogo, fora de casa. E o Flamengo recebe o Internacional, jogo complicado, que eu acho que o Flamengo deva perder ponto para o Inter. E o Atlético Mineiro visita o Sport, deve ganhar aí do Sport. E com essas projeções de jogos aqui, os tropeços de Flamengo e de Atlético, pelas minhas contas aqui, o Atlético já deve estar em segundo colocado aí na frente do Flamengo. E a última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 24 de fevereiro, contra o Flamengo.
Espero que o São Paulo já seja campeão, já esteja campeão do Campeonato Brasileiro para enfrentar o Flamengo aí pela última rodada. Aí não vai adiantar ganhar o jogo, empatar, espernear. Se o São Paulo já tiver com a pontuação e já campeão, vai ser o jogo para entrega da faixa. Se Deus quiser, hein? Olha só, mas se não, pode sim chegar na última rodada aí do Brasileirão, São Paulo e Flamengo. Lembrando, em casa, no Morumbi, aí decidindo o título brasileiro. Vai depender muito aí das rodadas anteriores. E o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras também, que vai ser um jogo bem complicado. Bom, esses aí foram os jogos do São Paulo até o final do Campeonato Brasileiro. Olha, pode ser contra o Ceará, pode ser antes ou pode ser depois também. Vamos ver o que vai acontecer. E quero a opinião de vocês aí nos comentários. Será mesmo que vai ser contra o Ceará? Vai ser um jogo antes, um jogo depois? Vai deixar tudo para a última rodada? Quando será que o São Paulo consegue ser campeão do Campeonato Brasileiro? São Paulo está vindo numa pegada muito boa e vamos continuar acreditando nesse time. Amanhã volto com pré-jogo, São Paulo e Grêmio, jogo da temporada do Tricolor, vale vaga na final da Copa do Brasil, beleza? Na tela final, um combo aí do final de semana de São Paulo e Fluminense, beleza? Um salve para a rapaziada e um beijo para as meninas, lembrando que hoje e sempre será o sangue vermelho, branco e preto. Tamo junto, é nóis.